Como é que é, malta? Cantora Admei flagrada dormindo no lixo nas ruas da cidade de Maputo. É uma notícia triste, porém verdadeira. Há um tempo atrás, ela foi convidada a participar do programa do Fred Josias, Batidas. Fred Josias soube da situação em que ela se encontrava e a convidou para contar a sua história. Segundo Admei, ela saiu de casa porque não havia mais entendimento entre ela e a irmã e o seu cunhado, que é o marido da irmã. Ela sofria maus tratos, agressões da parte da irmã, e esses foram os motivos que a levaram a sair de casa e alugar um quarto. Só que a casa onde ela vivia, que havia alugado, não estava em condições para ser habitada, não estava em condições para se viver. Ela vivia em condições precárias e, segundo ela, mal conseguia dinheiro para comprar comida e chegava a ficar um dia inteiro sem comer nada. Ela afirmou que fazia programas para conseguir dinheiro, para conseguir sobreviver. Ela vendia o seu corpo, mas mesmo assim o dinheiro não chegava, não era suficiente para ela viver. Fred Josias se solidarizou com a situação, com a história da cantora e ajudou com um rancho. Fez um rancho para ajudar a cantora Admei, mas semanas depois, Admei simplesmente sumiu de casa onde ela vivia e não deixou nenhum rastro. E foram dias consecutivos procurando a cantora Admei pelos familiares e finalmente foi encontrada nas ruas, no lixo das ruas da cidade de Maputo. Foi encontrada em situação muito difícil, em situação ruim, inacreditável. E nesse exato momento, ela encontra-se no hospital psiquiátrico da Matola, da cidade da Matola. Há muitas especulações nas redes sociais, na parte das pessoas. Algumas pessoas dizem que ela não esqueceu o ex, Daigo Boy, que ela está obcecada por ele, que não esqueceu. Bom, nós não sabemos se isso é verdade ou não. O que nós sabemos é que ela não está bem psicologicamente e precisa de ajuda. E também não podemos afirmar se a história que ela contou é verdadeira, porque ela não se encontra bem psicologicamente e pode ser tudo invenções da sua cabeça. E há um tempo atrás ela pediu ajuda ao Daigo Boy, alegando que estava sendo sequestrada por Fred Josias. E é muito difícil, mas é isso. Admei encontra-se agora no hospital psiquiátrico.